Então, desde o nascimento, né, essa Guarda Municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-TASC, acompanhando, acreditando. Eles estão junto do início até a formatura. O cabo literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a faca. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo, tudo 100%. Sejam todos aqui muito bem-vindos, né? Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou o professor Leonardo Martins, professor de língua portuguesa aqui da Implacável. E nós vamos começar agora, né? Saiu o nosso edital aí, né? Da Guarda Civil Municipal de João Pessoa, essa cidade maravilhosa. E eu acredito que a gente vai, né, dependendo da procura aí desse curso, que a gente vai aí nessa cidade aí fazer uma revisão de véspera pra galera, né? Espero que vocês estejam bem animados e que vocês já estejam estudando para esse concurso, tá, queridos? Porque estava até conversando com o Elias aqui agora há pouco, pra gente fazer um projeto bem especial aí para quem vai fazer essa prova. Porque eu preciso ter uma conversa muito séria com vocês aqui agora. Eu já começo a aula falando disso, né? Temos aí cerca de 200 vagas e temos um desafio muito grande, porque nós encararemos a IDECAM, né? Pessoal, se você vai fazer essa prova, tá? Uma conversa muito séria, um papo muito reto com você. Se você vai realmente fazer essa prova, você precisa entender que você tem que fazer algo diferente em língua portuguesa. Você precisa estudar bastante língua portuguesa, porque a prova de língua portuguesa da IDECAM definitivamente não é nem mais ou menos. Ela é bem difícil. Ela é muito difícil. Em língua portuguesa, a IDECAM é uma das bancas mais complexas do país, tá? Para mim ainda perde para o Sebrasp, para a FGV e para a FCC, mas de tantas outras centenas de bancas, ela vence. Então você vai encarar uma prova de língua portuguesa bem complexa, não é uma prova de língua portuguesa fácil. A IDECAM vai colocar você contra a parede em língua portuguesa. Então, a partir de hoje, é sem mimimi, é sem besteira. É pegar, sentar e estudar. Porque muitas vezes, para fazer prova difícil, é melhor, porque a média vem um pouquinho mais baixa. Então, eu acho bem melhor você fazer uma prova difícil de língua portuguesa e você ter que acertar ali 70%, do que você fazer uma prova fácil de língua portuguesa e ter que acertar 90%, 100% da prova, porque seus concorrentes também vão acertar esse quantitativo, entendeu? Então, às vezes, é fazer melhor. Agora, se você é daqueles, professor, Deus me livre, eu só me garanto em interpretação porque eu sei ler, eu tenho um ranço de língua portuguesa, eu odeio língua portuguesa, eu não estudo língua portuguesa, eu não gosto. Se você é desses e não pensa em mudar esse pensamento para a prova, você vai ver um guarda municipal na rua ali, e aí você, sei lá, você dá tchau para ele, ó, tchau, tá? Você canta, né? Era uma vez, o dia em que achei que ser guarda era bom. Sonhava em ser guarda e meter porrada no ladrão. Você sonhava, era uma vez, acabou, não vai passar. Não vai.
Então você tem que entender que língua portuguesa vai ser um diferencial para você, porque a prova não é fácil, tá? Definitivamente não é fácil. Queridos, em algumas situações eu vou ficar aqui pequenininho. Se a questão for muito grande, eu vou sumir aqui da tela. Quando eu quiser passar um recado papo reto com vocês, eu vou ficar aqui grandinho aqui, beleza? Mas na maioria do tempo eu vou estar aqui do ladinho. Queridos, é o seguinte, olha só, por exemplo, a nossa primeira questão aqui. Dava pra gente, é claro que aqui é só uma revisão rápida, a gente vai passar rapidamente por cima dos assuntos, tá? Mas, olha só, pessoal, a primeira questão aqui já dava pra gente fazer uma aula, dava pra ser a aula toda só com essa questão aqui, entendeu? Porque já não é uma questão fácil, como pronto, questão nenhuma da IDECAN é fácil, tá, pessoal? Olha só que interessante, ó, diz assim, ó. Ação alternativa cuja substituição esteja correta. Substituição que está correta aqui, ele disse assim: ao mesmo tempo, o ar ionizado teria aumentado a frequência das tempestades elétricas. Teria aumentado a frequência das tempestades elétricas. Aí ele substituiu assim, ó. Ao mesmo tempo, o ar ionizado tê-la-ia aumentado. Professor, pelo amor de Deus, tê-la-ia, será que isso está correto? Primeira coisa, pessoal, teria é um verbo que se encontra no futuro do pretérito. Queridos, quando você tem um verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, normalmente é legítima a colocação pronominal no meio desse verbo. É quando nós usamos a mesóclise. Por exemplo, se eu falasse assim, ó, dir-lhe-ia a verdade. Por que a frase dir-lhe-ia a verdade está correta? Porque aqui, ó, pega esse verbo, o verbo é diria. Esse verbo se encontra igual teria, faria, compraria, jogaria, passaria, estudaria, gabaritaria. Esse verbo se encontra no futuro do pretérito. E os verbos no futuro do pretérito e no futuro do presente normalmente aceitam a mesóclise, que é esse pronome realmente no meio ali. Então ficaria assim, ó, ter, teria, ter, a, ia. Isso é mais ou menos o que vai acontecer ali. Só que tem uma regra que diz o seguinte, olha só. Veja essa frase aqui, por exemplo, ó. Se eu falasse assim, ó. A casa era boa, mas não pude comprá-la. A casa era boa, mas não pude comprá-la. Quando eu digo para você que a casa era boa, mas não pude comprá-la, você tem aqui, ó, comprar a. Quando o verbo terminar em R, ele pode terminar em R, S ou Z. E depois dele você tiver o pronome a, você corta esse R, S ou Z e o a vira lá. Isso se fosse o O também, né? Se fosse, por exemplo, um carro era bom, mas eu não pude comprá-lo. Então, queridos, como aqui você tem o verbo ter, que terminou em R, você corta e o A vira lá. Então, me parece que essa frase está ok. Meu Deus, professor, tê-la-ia, nunca vi isso. Se você nunca viu, você vai precisar passar a ver, estudar e fazer muitas questões, porque não é fácil. Agora vamos ver a letra B. Usando as árvores primitivas, podemos medir, aí ele vai trocar as árvores aqui, ó, árvores primitivas, né? Usando as árvores primitivas, podemos medir e datar os picos dos níveis de carbono radioativo. E ele falou usando-nas. Queridos, não seria usando-nas, seria usando-as, só o azinho ali. Por quê, pessoal? O a vai se tornar na
só se você tiver um verbo que termine em som nasalizado. Por exemplo, comprar. De novo aí. Compraram-nas. Vamos supor que eu estou falando de roupas novas. Compraram as roupas. Aí eu colocaria compraram-nas. Por que seria compraram-nas? Porque o verbo terminou em M. Pessoal, quando o verbo terminar em M, ou em um ditongo com tio, a, o, tio, ou o, é e tio, e você tiver ali o ou a, automaticamente o o vai se tornar no e o a vai se tornar na. Por isso que é compraram-nas. Mas aqui não houve isso. O verbo não terminou em som nasalizado, terminou em o. Então é usando a. Na verdade, usando as, né? Meu a aqui ficou feio. Usando as. Podemos medir as datas, beleza? Então a letra B está errada, não justifica aquele nas ali. Seria na letra D. Olha a letra D. Os cientistas analisaram os anéis encontrados em antigas árvores. Olha como analisaram termina em M, ó, termina em som nasalizado. Então teria que ser analisaram-nos, porque o o vira no. Claro, o os vira nos, né? Analisaram-nos. Tudo bem? Então, ou poderia ser os cientistas os analisaram também, colocando esse os antes aqui. Tá? Mas analisaram os não pode, porque é seguido, né? Tem um som nasalizado ali e o o vira no. Tá? E a letra C praticamente abriu o planeta para todos essas partículas de alta energia. E praticamente abriu-o. Pessoal, praticamente é um advérbio. Queridos, o advérbio é um fator de prócrase. Os advérbios, eles obrigam os pronomes a estarem antes do verbo. Então, e praticamente o abriu, né? Esse o precisa estar antes. Então, ali você tem um fator de prócrase, ou seja, a prócrase precisa ser colocada antes. E aí, o pronome tem que ser colocado antes, né? E aí, o gabarito, letra A, com certeza. Você vê como a questão não é fácil? Porque a letra A talvez seja a frase mais estranha, né? Talvez seja a frase mais esquisita, a mais anormal. E mesmo assim é o gabarito. É aquela que talvez soe mais estranho, aquela que talvez fique mais esquisita quando a gente vai pronunciá-la. E mesmo assim é o gabarito. Então não espere uma prova de língua portuguesa fácil. Essa é só a primeira questão. Vamos ver as outras? Número 2. Talvez essa aqui seja assim a mais tranquila, a mais fácil de todas. Assinale a alternativa que contém conjunção integrante. Queridos, somente 2 palavras na língua portuguesa podem ser conjunções integrantes. Que palavras são essas? Que ou se. E aí vai ser conjunção integrante quando você, por exemplo, traçar, tem o que aqui ou o se. Você traça uma barra diante dele e tudo qual é o macete? Traça uma barra aqui diante dele e tudo depois dessa barra você consegue trocar pela palavra isso. Por exemplo, ó, é importante que você esteja muito focado. É importante isso. Você trocou por isso, então você vai ter aqui esse que, normalmente sendo uma conjunção integrante. Ela não disse se chegaria hoje. Traçou uma barra aqui, ela não disse isso. Esse se vai ser a nossa conjunção integrante. Vamos ver? Olha, as incríveis imagens criadas nas cavernas durante esse período foram preservadas enquanto
outras obras de arte em áreas descobertas sofreram erosão. Pessoal, nem tem nem que nem se aqui. Essa aqui você vai eliminar com muita facilidade. Usando as árvores primitivas, podemos medir e datar os picos nos níveis de carbono radioativo. Não tem nem que nem se, você vai eliminar. Então, essa aqui pelo menos parece ter sido uma questão um pouco mais fácil, né? O campo magnético da Terra nos protege, agindo como um escudo contra o vento solar, uma corrente de radiação e partículas carregadas emitida pelo Sol. Nada a ver. Não tem nem que nem se ali. Então essa questão realmente era muito fácil. O aluno que estudou um pouquinho matava essa questão. Essa aqui, realmente assim, nesse caso aqui, a EDECAM pegou leve. Foi realmente muito fácil essa questão, porque todo mundo sabe que conjunção integrante é só o que ou se. Se você ainda não sabe, vai começar a estudar e você vai perceber isso, que é bem tranquilo. E a única frase que tem um que ou se está na letra D, né? Então só ela pode ser o gabarito. Porque enquanto as outras obras de arte em áreas descobertas sofreram erosão, dando a impressão de que, ó, traçou uma barra, dando a impressão disso, é claro que apareceu com a preposição antes, que não há nenhum problema, dando a impressão disso, de que a arte começou repentinamente, e aí você vai ter a conjunção integrante, que é o nosso gabarito. Tudo bem? Gabarito, letra D de dado, tranquilo, não tem mistério, tá? Depois a número 3. Você vê que são questões todas da mesma prova, ó. Todas de 2023, ó. Questões bem recentes, né? Olha só que maneira essa questão aqui, ó. Assinale, olha só que questão interessante. Assinale a alternativa cuja vírgula pode ser retirada mantendo a norma padrão e o mesmo valor semântico. O que é isso, professor? Mantendo a norma padrão é que você pode tirar a vírgula sem nenhum problema. Mantendo o valor semântico, quando você ouvir falar em semântica, é o significado. Então, você vai ter a correção gramatical sendo mantida e, claro, né, o nosso significado ali também, tá? A questão não vai mudar o significado dela. E ele diz na letra A: o campo geométrico não é estável em termos de força e direção e tem a capacidade de girar ou se inverter. Queridos, na verdade, nessa letra A retirada da vírgula aqui seria até mais correta, tá? Então eu posso tirar aquela vírgula ali sem nenhum problema. Queridos, na maioria das vezes, a vírgula diante da conjunção E será uma vírgula facultativa. Na maioria das vezes. Mas vamos olhar as outras opções. Há cerca de 42 mil anos, em um período conhecido como evento de Leibniz, deve ser isso, os polos fizeram essa inversão temporária. Queridos, primeira coisa, essas vírgulas aqui estão isolando expressões adverbiais de tempo. Há cerca de 42 mil anos e em um período blá 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 que tudo. Queridos, quando você tiver essa expressão adverbial antecipada, o que é isso, professor? A ordem direta de uma frase seria essa aqui, ó, sujeito, depois do sujeito o verbo, depois do verbo os complementos e por último ali os adjuntos adverbiais. Ou seja, adjunto adverbial é para ser colocado no final. Quando eu pego esse adjunto adverbial e desloco, colocando esse adjunto adverbial, essa expressão adverbial, no início, no meio ali, eu tenho uma ordem que a gente chama de ordem inversa, uma ordem deslocada. Se esse adjunto adverbial ele for de grande porte, normalmente grande porte é quando você tem verbo dentro ou
com mais de 3 palavras, esse adjunto adverbial precisa ter a vírgula isolando ele, entendeu? Ó, aqui primeiro você tem verbo dentro. Um período conhecido também tem. Então são orações intercaladas ali. Eu preciso ter a vírgula, entendeu? Então eu não poderia tirar aquela vírgula. A retirada da vírgula tornaria a frase fora do padrão. Então eu não posso tirar. Mesma coisa aqui, ó. A partir da datação do carbono, isso é uma expressão adverbial de tempo também. Tá vendo? Isso é uma expressão adverbial de tempo. Cara, eu preciso marcar com a vírgula. Por quê? Porque essa expressão adverbial está antecipada. E aí é um advérbio muito grande, ó. Você tem verbo dentro, tá vendo? E ainda tá grandão, olha quantas palavras ali, tá? Então eu preciso ter aquela vírgula ali, eu não posso tirar a vírgula. E aí a letra D diz que a pintura vermelha era usada para proteção solar. Agora aqui é um aposto, tá? Um aposto explicativo, ó. Uma técnica utilizada ainda hoje por alguns grupos. Queridos, eu poderia colocar aqui com 2 pontos, poderia colocar aqui com travessão, quando esse aposto vem no final, né? Mas, queridos, eu posso colocar a vírgula ali sem nenhum problema, e a vírgula é obrigatória. Eu não posso tirar aquela vírgula ali de forma alguma, hipótese alguma, tudo bem? Queridos, gabarito, letra D. D não, tá maluco? Letra D eu não posso tirar, né? Gabarito, letra A, com certeza, tá? Queridos, a vírgula antes da conjunção E, normalmente ela é facultativa, tá? Na verdade, tá, pessoal, aquela vírgula ali, tá? Seria até em muitas provas considerada uma vírgula incorreta. Porque quando você tem a conjunção E, tá? Ligando orações com o mesmo sujeito, que é o campo magnético, é o mesmo sujeito das duas orações ali. O campo magnético aqui não é estável, o campo magnético é o nosso sujeito. E quem é que não tem a capacidade de girar ou de se inverter? O campo magnético. Beleza? Então, o campo magnético funciona como sujeito das duas frases. Normalmente, a vírgula na conjunção E, quando você tem o mesmo sujeito nessa conjunção aditiva, normalmente essa vírgula ela é proibida. Tá? Normalmente a vírgula é proibida. Agora, Léo, eu posso justificar aquela vírgula ali? Pode, tá, pessoal? Há pessoas que colocam a vírgula diante da conjunção E, mesmo quando o sujeito tem o mesmo sujeito, né? Mesmo quando o sujeito é o mesmo, para dar uma ênfase, né, à segunda oração. Quando eu falo que o campo magnético não é estável em termos de força e direção e tem a capacidade de girar ou se inverter, cara, com a vírgula ali eu dou mais ênfase, é uma vírgula que a gente chama de vírgula enfática para a segunda oração, tudo bem? Mas, pessoal, letra A é a única em que eu posso retirar as vírgulas aqui sem nenhum problema, tá? Posso tirar aquelas vírgulas ali sem nenhum problema ali, tá legal? Então, gabarito, né? Letra A. Número 4. O fenômeno teria causado alguns eventos dramáticos. Tendo em vista a oração acima, assinale a alternativa que contém exemplo com o mesmo tempo verbal e acertada classificação. Pessoal, ele quer o exemplo que tem o mesmo tempo verbal. Vamos ver esse tempo verbal aqui, ó. Teria causado. Teria. Agora só cuidado, tá, pessoal? Que eu acho que ele vai pedir isso aqui sim, ó. Primeira coisa, tá, pessoal? O que é isso que ele está falando de tempo composto aqui, ó? Merda é essa de tempo composto? Primeira coisa, pessoal, o tempo composto é quando você tem o verbo ter ou o verbo haver mais um particípio. É o verbo ter ou o verbo haver mais o particípio. Particípio é esse verbo que é terminado em ado ou ido, né? E aí você vai ter o verbo ter ou haver mais o particípio, certo? E é o que acontece aqui, né? Aqui realmente você tem um tempo composto. Você tem um verbo ter
poderia ser o havia também, né? Pode ser teria ou haveria, causado. E causado é um verbo no particípio. Então aqui realmente você tem um tempo composto. Agora, que tempo composto é esse aqui? Pessoal, o teria, uria, é a marca do futuro do pretérito. Uria é a marca do futuro do pretérito, certo? E aí teria causado. Teria é o nosso terei, é o futuro. Terá é o futuro do presente. Teria é o futuro do pretérito. Ele quer onde que você tem a alternativa que contém exemplo de um mesmo tempo verbal e acertada classificação. Ou seja, nós precisamos ter um futuro do pretérito e o tempo precisa ser o nosso composto. Beleza? Vamos ver? E aí ele depois tem aqui, ó. Letra A. Nos avisem quando vocês tiverem chegado. Não, né, pessoal? Tiverem chegado. Isso é o futuro do subjuntivo, tá certo? Só que ele quer o futuro do pretérito. Quando eu chegar, quando eu fizer, quando eu comprar, quando eu puser, quando eu, sei lá, quando eu vir você, quando eu vier. Isso aqui tá até certo, só que não é o gabarito, porque ele quer o futuro do pretérito. Terão percorrido, realmente aqui nós temos o futuro do presente composto. Composto porque é ter mais particípio, né? Mas ele não quer o futuro do presente, ele quer o futuro do pretérito. Haveríamos, realmente é o nosso futuro do pretérito composto, é o gabarito. A letra C também é futuro do pretérito. Teria, tá vendo? Só que ele falou que aqui é futuro do presente, não é futuro do presente. Aqui tá errado. Aí o aluno vê, pô, teria lá no enunciado, teria na letra D, pô, gabarito, né? É igualzinho. Não, tá, pessoal? Não é igualzinho, não, porque na letra D ele errou a classificação, não é futuro do presente. Futuro do presente seria ela terá ligado para o ex-namorado. Ele é o futuro do pretérito, tá? E não do presente. Uria é a marca do futuro do pretérito, não a marca do futuro do presente. A marca do futuro do presente é urei, terei, comprarei, jogarei, jogará, comprará, fará, entenderá, passará, e assim vai, tá? Este é o futuro do pretérito, tudo bem? Cuidado com isso, tá, pessoal? Precisa ter muita atenção com isso aqui. Agora, um negócio aqui muito interessante, tá, pessoal, é que... Vou apagar essas anotações aqui. Que essa questão, ela poderia ser até um pouco mais difícil. Ela poderia ser, a prova poderia, e a IDECAN gosta desse negócio de verbo com tempo composto, né? Então, eu vou só explicar um detalhezinho aqui para você. Porque isso aqui é meio... Poderia ter sido um pouco mais complicado, na sua prova pode cair assim e o bagulho pode ficar doido. Primeira coisa, pessoal, e se eu falasse assim para você? Olha só. O aluno havia estudado bastante. Ou eu poderia falar, né, aqui, por exemplo... Tá, vou deixar só essa questão aqui. Mas vou falar aqui também, o professor... Tem que colocar esse exemplo, né? Tinha feito as revisões. Vamos supor que a questão cobrasse um outro conceito aqui. Primeira coisa, nós temos o tinha feito, o tinha mais particípio, é o verbo ter mais particípio, o havia feito também, havia estudado também, é o verbo haver mais particípio. Logo, você já sabe uma coisa. Temos ali um tempo composto, né? Nós temos ali um tempo composto. Esse é o primeiro passo. Nós temos ali o nosso tempo composto, né? E aí é o seguinte, pessoal. Presta atenção aqui. E se a prova pedisse para você substituir esse tempo composto por um verbo?
Qual que você marcaria? Letra A. Estudou. Letra A. Letra B. Estudava. Letra C. Estudara. Letra D. Estuda. Aqui é a mesma coisa. Letra A vai substituir aquilo ali por fez, por fazia, por fizera ou por faz. Pessoal, qual verbo você usaria para substituir aquela locução verbal ali? Ou seja, o nome é tempo composto porque você pode substituir pela forma simples. E qual é a forma simples que você usaria para substituir ali? Você sabe? Vamos ver? Pessoal, é o seguinte. Temos um detalhe aqui que ontem mesmo eu estava fazendo numa turma até presencial, uma questão muito parecida com essa que eu estou passando para vocês aqui. Queridos, é o seguinte, olha só. Aqui você vai ter o que a gente chama de tempo composto. Certo? Você vai ter o que nós chamamos ali de tempo composto, ok? E aí, pessoal, é o seguinte. Quando você tiver um tempo composto, você vai ter que se lembrar desse macetinho aqui, ó. Presta atenção. Isso aqui, cara, cai muito em prova. Ontem mesmo eu estava fazendo uma questão dessa. Queridos, quando você tiver um tempo composto, lembra desse macetinho aqui. O P vira PP. O que é isso, professor? O presente vira pretérito perfeito. E o pretérito imperfeito vira pretérito mais que perfeito. Ué, professor, que história é essa? Vamos lá, vamos entender o que eu quis dizer com isso. Queridos, quando você tiver um tempo composto, se o verbo auxiliar estiver no presente, por exemplo, ele tem revisado as matérias. Quando eu digo para você que ele tem revisado as matérias, o que um aluno normal vai fazer? Vai pegar esse tem e vai ver que esse tem está no presente. Eu tenho, tu tens, ele tem. Então, você vai ver que esse tem está no presente. Correto? Logo, a tendência é você marcar que aquele verbo é presente, que a locução verbal está no presente. Mas aí você tem que lembrar que tem revisado é um tempo composto. E no tempo composto, pessoal, quando você tiver um verbo no presente, ele vai se tornar pretérito perfeito, toda a locução. Então, se eu perguntar para você aqui, essa locução está no pretérito perfeito. Então, qual é o tempo verbal que nós temos ali? Nós temos um tempo verbal que é pretérito perfeito. Agora, quando eu digo o aluno havia estudado bastante, queridos, o que um aluno normal vai fazer? Ah, professor, havia estudado é um pretérito imperfeito. E aí ele acaba marcando que toda a locução está no pretérito imperfeito. Mas não, porque nós temos um tempo composto. E no tempo composto, o pretérito imperfeito, ele vira pretérito mais que perfeito. Então, quando eu falo para você havia, professor, havia pretérito imperfeito? Sim. Mas havia estudado é um pretérito mais que perfeito. Então, aqui nós temos um pretérito mais que perfeito. Mesma coisa, o tinha é um pretérito imperfeito. Então, significa que toda a locução é pretérito mais que perfeito. Isso sempre cai em prova. Então, você vai gravar o seguinte. Pessoal, tinha
ou havia mais particípio, sempre, sem exceção, vai ser pretérito mais que perfeito. E qual é a marca do pretérito mais que perfeito? É urátono. Então você vai pegar esse verbo e vai precisar substituir por um pretérito mais que perfeito. Qual é o pretérito mais que perfeito aqui? É estudara. Então, havia estudado bastante, é estudara. Bastante. Tinha feito, é fizera. As revisões. Então, você vai substituir por um verbo que também esteja no pretérito mais que perfeito. Tudo bem? Então, cuidado com isso, porque isso aqui, cara, cai bastante em prova e quando cai, meu irmão, arrebenta meio mundo. Aqui ainda foi legal, porque ele cobrou o futuro e o futuro não tem dúvida. Porque se está no futuro do presente, continua sendo o futuro do presente. Se está no futuro do pretérito, continua sendo o futuro do pretérito e não vai dar dúvida para você, tá? Ali tá de boa, ali tá tranquilo. Se for futuro, não tem essa zona, não. Agora, se o verbo estiver no presente ou no pretérito imperfeito e for esse tempo composto, muita atenção, porque você vai ter que se lembrar daquele quadrinho ali, tá? E isso cai bastante. Acho que não aconteceu nenhuma aqui nas nossas revisões, mas você vai ver aí fazendo as suas questões, tá? Então, é meio tenso. Vamos lá? Questão 5. Olha aí. Tá pensando que a vida é um morango, né? Pessoal, questão 5. Vamos lá, vamos ver se essa questão aqui é mais fácil, se é mais difícil. Eu acho que ela é bem difícil. Queridos, é o seguinte, olha só. As luzes estranhas, ele quer primeiramente a sinal alternativa em que as concordâncias, tanto verbal quanto nominal, estão inteiramente respeitadas. Ele quer a correta. E ele diz o seguinte, as luzes estranhas, as chuvas intensas, as explosões de calor, esses assolaram a humanidade. Esses não, né, pessoal? Eu poderia colocar isso ou essas, né? Que é essas porque luzes é feminino, chuva é feminino, explosões também. Então isso assolou ou essas coisas aqui assolaram a humanidade. Não, tá, pessoal? Ali a letra A tá errada, essa até foi tranquila, né? Para perceber o erro ali, não tava muito estranho, não. Tava de boa, né? Depois eu tenho assim, a série de mudanças climáticas que se seguiu após o evento Adams provocou inúmeras transformações no planeta. Queridos, aqui parece que está tudo certo. Você vai manter a letra B como um possível gabarito. Por quê? Vamos lá. A série de mudanças climáticas que se seguiu. Professor, não poderia ser se seguiram? Poderia também. Por quê? Queridos, aqui você tem um pronome relativo, tá vendo? Esse aqui é um pronome relativo. Quando se tem um pronome relativo, esse pronome relativo ele pode fazer referência a algo que está imediatamente antes dele, mas se esse termo for preposicionado, você também pode ter a referência com um termo que está antes da preposição. Logo, se esse que fizer referência a climáticas, teria que ser se seguiram, porque mudanças climáticas, né? Teria que ser se seguiram porque eu concordaria com mudanças climáticas. Se esse que estiver fazendo referência à série, eu posso concordar também com série, e a série seguiu após o evento Adams. Então, a série que se seguiu após o evento Adams provocou, e aí eu posso pegar esse verbo provocou e também concordar com a série. A série de mudanças provocou inúmeras transformações no planeta. Queridos, parece que a letra B está ok. Vamos ver, então, a letra C.
Ó, os homens da caverna tiveram que lançar mão de proteções externas tantos quantas possíveis. Pessoal, olha só que ficou até ruim de ler, né? Queridos, quando eu digo tanto quantas possíveis, né, tá errado, né, pessoal? O certo seria isso aqui. Ó. Os homens da caverna tiveram que lançar mão de proteções externas tanto quanto possíveis para resistir à diminuição do campo magnético. Então, o tanto quanto ali seria invariável, tá? Os homens da caverna tiveram que lançar mão de proteções externas tanto quanto possíveis. Pessoal, outra coisa aqui também não, tá? Seria possível. O possível, pessoal, indicando essa ideia superlativa, só vai para o plural se estiver acompanhado de um artigo no plural. Por exemplo, se eu falasse assim para vocês, deixa eu achar um slide em branco aqui. Será que não tem nenhum? Tem aqui. Se eu falasse assim, ó, quero 2 guaranás o mais gelados possível. Por que é possível? Porque o artigo está no singular. Agora eu poderia falar aqui quero 2 guaranás os mais gelados possíveis. Esse possíveis tá aqui, ó, concordando com o hoje. Agora, e se fosse quanto possível? O mais gelado quanto possível. Se tiver o quanto, tanto quanto, se não tiver o os ali, o possível é singular. Então, há esse erro aqui também na número 5, na letra C. E as mudanças climáticas da época decidiram, tá certo? Quem seriam os próximos? Não. É quem seriam os próximos habitantes. Tem que concordar com os próximos. Então, gabarito, letra B de bola. Questão muito interessante, cara. Questão muito legal. Mas questão interessante, absurdamente interessante, né? Bem maneira essa questão. Bem difícil, né? Bem difícil. Olha aí, ó. Queridos, a número 6. Essa número 6 aqui, eu, quando fiz essa questão, eu vi, beleza, temos um gabarito ali. Mas essa questão número 6, deixa-me só ver um detalhezinho aqui, se ela não foi tirada do texto, né? Aqui realmente temos um texto aqui. Essa questão, embora fosse uma questão que aparentemente não dependesse do texto, ela depende um pouco sim, tá? Então vou explicar mais ou menos aqui só como funciona para você no texto, porque o texto ele é gigantesco, tá? Eu tô com um texto aqui na minha frente e o texto ele tem 42 linhas, né? E aí eu não vou ler esse texto aqui e tal, porque isso é loucura. Mas olha só, pessoal, é o seguinte, primeira coisa. Existe aqui, vou apagar esse slide aqui que nem é nosso. Existe aqui o seguinte. Existe a seção com SS. Existe seção com C cedilha.
e existe a sessão dessa forma aqui. Sessão com SS, pessoal, seria uma reunião. Por isso que quando você vai assistir a uma sessão de cinema, a sessão é com SS, porque todo mundo vai se reunir dentro daquela sala para assistir aquilo ali, uma sessão de cinema, a sessão da tarde, por exemplo, todo mundo fica na frente da televisão, como se fosse uma reunião na frente da televisão para assistir aquele filme, né? Já essa sessão com C cedilha tem a ver com setor, repartição, né? A seção de frios de um supermercado, enfim. E já esse seção aqui é o ato de ceder, certo? E aí você vai ter ali essa reunião, beleza? Isso acho que dá pra gente matar a questão de número 6, que diz assim, olha só. A equipe estudou seções transversais, os setores, né, das árvores. Aí ele assinale a alternativa que contém o uso correto de seção ou seções e similar ao apresentado ao excerto acima. Olha só. A sessão da sala ao professor visitante será interrompida para reformas. Pessoal, aqui, a sala ela foi cedida para um professor visitante. A sala ela foi cedida para esse professor. Ok? Se você cedeu a sala, teria que ser essa sessão aqui, ó. Que é o ato de você ceder alguma coisa, tá? Igual eu coloquei aqui. O ato de você ceder. Foi cedida a sala para um professor visitante, tá? Então você vai ter ali, né, a sua eliminação. Você já elimina a letra A, ok? Tirou. A prefeitura autorizou a cessão de livros de mobília para as escolas. Queridos, mais uma vez, a prefeitura vai ceder os livros, né? Então, vai ceder os livros de mobília para as escolas. E a próxima sessão decidirá com quem ficarão as joias da família. Pessoal, nessa questão aqui, sempre tem uma pegadinha, né? Quando eu li essa questão a primeira vez, falei, cara, gabarito, letra C, né? Aí depois eu vi a letra D, que a seção coletada foi armazenada em uma lâmina. O pedaço coletado, o setor coletado e a exceção, realmente eu vi com duas alternativas aqui. Só que aí lendo o texto, porque o que eu pensei na letra C? Eu falei, cara, pode ser uma reunião. Não tem, por exemplo, uma pessoa morre, aí vai ter lá na justiça, não sei o que, com quem vai ficar os bens, enfim. Há uma reunião para ler o testamento. Eu pensei, uma reunião das pessoas e nessa reunião eles vão decidir com quem vão ficar as joias da família. Pronto, letra C, porque reunião realmente é o SS. E a letra D também está certa. Eu falei, beleza. Mas lendo o texto, você percebe que dentro do contexto da frase, aquele cessão também seria o ato de ceder. Tá? Você vai ceder as joias para alguém. Isso interpretando o texto. Então, sem ler o texto, você poderia marcar duas opções sim, mas é a letra D. Tá, pessoal? Então, aqui eu não vou ler o texto todo, só estou explicando para vocês o contexto daquilo tudo, tá? Porque dentro do texto, a seção ali também seria o ato de você ceder alguma coisa, e esse ato de ceder tem, né, o C depois SS, tá? Então, por isso que o gabarito é a letra D. Mas frase solta assim, a gente poderia interpretar com SS também, porque você pode entender a reunião para decidir com quem vai ficar as joias, né? Quando eu li a primeira vez, pensei também em reunião. Mas a letra D é o gabarito, tá? Cuidado que você podia ver você poderia ter um pouco de dúvida ali sim, tá? Sem dúvida nenhuma. Sem ler o texto, tem dúvida. E o texto tá lá que é para você ler mesmo, tá? Não vai tentar fazer as questões sem ler o texto, né? E hipótese alguma, mesmo as questões sendo gramaticais, aqui a gente está fazendo as questões gramaticais, né? Mas você vai ver que o bagulho é doido, tá bom? Queridos, vamos lá, fazer a número 7 aqui.
Do ponto de vista da regência, a frase redigida em conformidade com o padrão, queridos, primeira coisa, ele quer a regência. O que é a regência? É o uso da preposição. É o uso correto da preposição, né? Vou tentar entender aqui. Ele diz assim: os cientistas acreditam que as mudanças climáticas extremas de que se teve notícia ocorreram em virtude de alterações no polo magnético da Terra. Ó, queridos, olha só essa preposição de aqui. Ó. Esse que aqui, ele é um pronome relativo. Mudanças climáticas das quais se teve notícia. Queridos, é o seguinte. Mais uma vez, deixa eu procurar um espaço aqui. Tá aqui. Posso usar esse aqui. Queridos, é o seguinte. Olha só essa frase aqui, por exemplo. O livro que gosto sumiu. Pessoal, quem gosta, gosta de alguma coisa. Logo, essa frase está errada. Pessoal, quando você tiver um pronome relativo, que é esse aqui, e depois dele você tiver um termo que exija uma preposição, essa preposição ela vai cair antes do pronome relativo. Então, teria que ser o livro de que gosto. Então, se um termo na frase, depois do pronome relativo, exige uma preposição, essa preposição ela precisa aparecer. E onde que ela vai aparecer? Antes do pronome relativo. Então, vamos lá. Ó. Os cientistas acreditam que as mudanças climáticas de que se teve notícia ocorreram em virtude da... Pessoal, olha só. Quem tem notícia de alguma coisa. E essa preposição de apareceu aqui. Queridos, deixa a letra A, tá? Não vi nenhum erro na letra A. Ele quer a certa, né? Então, vamos manter a A. Vamos ver a B. As marcas de mão nas cavernas podem sinalizar que a pintura vermelha era usada para proteção contra o sol, na qual é uma técnica... Pessoal, olha o na qual aqui. O que é o na? O na é a preposição em mais a. Em mais a é igual a na. Na qual é a preposição em que está antes ali, entendeu? Queridos, olha só. Proteção contra o sol é uma técnica utilizada ainda hoje por alguns grupos. Queridos, tá certo que você vai colocar a preposição. Mas se fosse, por exemplo, o livro que comprei sumiu? Pelo amor de Deus, aqui você não vai colocar preposição nenhuma, porque comprar não pede preposição. Você vai colocar preposição, mas quando ela for exigida. Se a preposição não for exigida, você não vai colocá-la. Pessoal, a proteção contra o sol é uma técnica utilizada ainda hoje por alguns grupos. Não tem nada pedindo a preposição em. Se fosse assim, a proteção contra o sol na qual confiamos, enfim, porque quem confia, confia em. Aí poderia ter, mas não tem nada pedindo a preposição em, então não é na qual não. É a qual é uma técnica. Então elimina a letra B. Pode eliminar a letra B sem medo, tá muito tranquilo. Pois tem. O súbito aparecimento da arte figurativa em cavernas em todo o mundo, no qual era um mistério completo. Mais uma vez. Queridos, nada aqui está pedindo a preposição em, no qual era um mistério. Quantas questões eu coloquei? Coloquei 9 questões. Vai dar tempo de a gente fazer todas, porque as outras 2 são fáceis. No qual era um mistério completo. Pessoal, o aparecimento era um mistério completo. Não tem nada pedindo essa preposição em aqui, então você vai eliminar. Você vai colocar a preposição quando ela for exigida. Não for exigida, então tá fora. As formidáveis imagens das quais foram desenhadas. De novo, pessoal, as imagens foram desenhadas. Foi desenhada, não pede preposição de. Então você vai eliminar. Queridos, gabarito, letra A.
Mas sem dúvida, com certeza, é marcar com convicção, tá? Regência interna do pronome relativo, isso vai cair na sua prova, tá? Depois é o número 8. No último quadrinho encontramos, o último quadrinho tá aqui. A natureza não é maldosa como alguns humanos, né? Aí ele fala que você tem um artigo ou 2 artigos. Queridos, o artigo tá aqui, ó. A natureza. O artigo sempre acompanhando um substantivo, né? O a, os, as, uma, uns, umas. Então você tem um artigo só, 2 não. A natureza não é maldosa como alguns humanos. Beleza. Depois ele falou que tem quantos adjetivos aqui? Qual é a característica da natureza? Ela não é maldosa. Maldosa é o nosso adjetivo. Então o a é artigo. Não é um advérbio de negação. O é verbo. Maldosa, adjetivo. Só temos um adjetivo. 2 não. Nenhum também não. E aí você vai ter substantivo natureza e substantivo humanos. Então você tem 2 substantivos. Então você vai ter um artigo, um adjetivo e 2 substantivos. Léo, o não. O não é um advérbio de negação. O como é uma conjunção comparativa. E alguns é um pronome indefinido. Gabarito letra C. E só para a gente fechar aqui, uma questão também um pouquinho polêmica, né? As reticências presentes no primeiro quadrinho foram utilizadas para, pessoal, enchentes, estiagens, tempestades. Se não cuidarmos da natureza, ela se vinga. Aí ele diz indicar uma pausa, expressar dúvida, mostrar indignação, revelar descontentamento. Queridos, dá para a gente fazer um pouco por eliminação, porque expressar dúvida não. Agora, mostrar indignação e revelar descontentamento são 2 opções que são iguais, né? Indignação, descontentamento, é uma coisa, né? Queridos, ali, as reticências, elas servem sim muitas vezes para indicar uma pausa de pensamento, né? Então, muitas vezes, as reticências podem indicar, sim, uma pausa de um pensamento, né? Então, as reticências podem, sim, tá, pessoal, mostrar, indicar ali uma pausa de pensamento, uma interrupção de um pensamento, né? É usada também, por exemplo, para interromper a fala de um personagem, entendeu? Indicar ali, às vezes, uma hesitação, prolongamento de uma ideia, né? Então ela pode servir para essas situações aí, tá? Então pode indicar assim uma pausa de um pensamento, tá vendo? Ó? Interrupção do pensamento dela, estiagens, tempestades, enchentes, entendeu? Queridos, é o seguinte, agora sim, chega, né? 9 questões aí, já tá de bom tamanho. Queridos, por favor, pelo amor de Deus, foco total em língua portuguesa. Eu não sei como é a IDECAM com as outras matérias, se ela é mais puxada, se ela é mais fácil, se ela é mais difícil. Mas eu sei de língua portuguesa, e língua portuguesa na nossa banca, ela vai colocar você contra a parede. Nossa média, ela não vem, né, não é baixa, ela é alta, então você precisa focar muito em língua portuguesa. Então, foco total em língua portuguesa. O tempo que você tiver livre é fazendo questões, tá? Fazendo questões. Não vai para a sua prova sem ter feito no mínimo 150 questões de cada tópico do seu edital. Cara, aí você vai falar, não tem um tempo. Não, se você pegar o tempo que você fica no WhatsApp, entrar num site de questões e ficar resolvendo questões, você vai ver que 100 questões não é nada. Que você faz de português rapidinho. Entendeu? Aqui eu fiz explicando, né? Se você fosse fazer só para ali, se testar, pô, você fazia isso aqui em 15 minutos. Tá entendendo? Então, queridos, fiquem com Deus, tamo junto. Cara, participe do nosso treinamento completo. Cada aulinha que tá lá tem que ser muito bem aproveitada. E que Deus abençoe a vida, a trajetória de vocês e que no final certamente vai dar tudo certo. Um beijo, um abraço.
Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.